Opa! Mais uma vez estamos por aqui no VoxCast, o podcast da voxmais.com. Gente, hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, tá? Eu quero te apresentar uma pessoa, um cara excepcional, empreendedor, é meu amigo há muito tempo, e a gente vem trocando muitas ideias aqui no mercado empresarial, né? Na área de marketing, finanças, uma série de outras áreas. E aí a gente resolveu contribuir mais ainda com quem nos assiste, né? Com essa audiência que toda semana está por aqui nos assistindo. Eu vou te apresentar o Pires, meu amigo aqui de longa data. Pires, seja bem-vindo e a gente vai já começar esse bate-papo aqui, vai já começar a explicar para a nossa audiência como a coisa vai funcionar por aqui. Meu amigo, para mim é uma honra, né? É um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse projeto. Agora, parceiro seu nessa trilha agora que a gente vai ter. E eu tenho certeza que você que nos acompanha vai passar a acompanhar a partir de agora. Você não vai se arrepender de assistir os nossos bate-papos. Que assim, a gente vai falar sobre coisas, né? Sabe aquela questão de falar e direto ao ponto, né? Sem muito rodeio, principalmente sobre empreendedorismo. Então, você que é pequeno empresário, você que está começando um negócio, você que pensa em começar, né, um negócio, que tem algumas dificuldades, que sabe que tem gargalos, a gente vai te colocar aqui com as dores que a gente já sentiu. Eu tenho mais de 25 anos de história dentro de uma empresa e hoje a gente, graças a Deus, tem uma rede, então a gente tem o que contar. Então é por isso que faz parte eu topei esse projeto contigo, porque faz parte, inclusive, da minha missão de vida, né, que é aprender, empreender, ajudar e transformar pessoas. Então, Legal. então essa é uma coisa que a gente tem que ter. É aquilo que você tem que devolver para a sociedade, é aquilo que você tem que devolver para as pessoas. Então eu tive muito aprendizado, já tive muitos mentores. Então chegou a hora da gente poder também contribuir e por que não de repente ser um mentor seu através deste canal. Então essa mentoria, eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma mentoria porque o que a gente já conversou, o que nós conversamos sobre os convidados que a gente quer trazer para cá, Muita gente bacana a gente vai né? trazer Então a por gente vai trazer aqui. gente aqui especialista que vai te dizer assim que já teve situações que você está passando e que já tem as soluções, né? E gente também que não passou, mas que tem as soluções, que é especialista em determinados assuntos, né? Então, Legal, maravilha. Pires, eu já passei por muita dificuldade, assim, em termos de querer aprender aquele assunto muito rapidamente e não ter grana realmente para pagar um consultor caro, para fazer muitas coisas assim. Então a gente foi aprendendo muito que sozinho, né, no faz do dia a dia. Então é essa experiência de, eu tenho 30 anos, né, na área de marketing, trabalhando nessa área de Bacana. consultoria. Então a gente consegue muito contribuir hoje porque nós já passamos por essa dor, né? Nós, controle de caixa, contratação de pessoal, a gente sempre teve muitas dúvidas em diversos assuntos, mas a gente conseguiu superar, né? O dia a dia fez com que a gente conseguisse dar esse passo a mais. Nós aprendemos como se faz isso e nada mais justo do que a gente poder contribuir hoje, né, com quem está nos assistindo, né? O pequeno empreendedor, o médio empreendedor que tem uma dificuldade em determinados assuntos. Inclusive, você pode mandar a sua opinião para a gente, ó. Aqui embaixo pode comentar, olha, eu tenho uma dor em determinado assunto, eu não consigo fazer isso aqui. E aqueles assuntos mais comentados a gente vai estar trazendo aqui também para tirar essa dúvida e ajudar. Com É mais ou menos certeza. por aí, né, Piri? Isso, com certeza. Então, o que eu quero te dizer é, quando a gente aprende com os nossos erros, a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, né? E dói muito, porque quando você tem um prejuízo, quando você quebra, ou quando você tem uma dificuldade, ou de repente você tem um negócio que, sabe, dente de serrote, né? Tá bom, tá ruim, tá bom, tá Isso, ruim. Então, muitos exatamente. dos empreendedores já passaram por isso, eu já passei por situações assim. E eu não tive um mentor que pudesse, né, naquele momento. Então, depois que eu vim ter vários mentores, fui buscar várias consultorias, fui buscar vários treinamentos, né, fora, para que eu pudesse fazer meu negócio hoje ser um negócio consolidado, um negócio que hoje ele está né, franqueado, então a gente está vendendo franquia, então hoje eu não vendo só cursos. Hoje a gente não está mais só com o varejo, que a gente pode dizer aqui. Hoje eu também vendo empresas. Então, e ajudo empreendedores a crescer. Então, é nessa linha que a gente tem. Então, assim, é você não errar o que nós já erramos. Ou que as pessoas que a gente vai trazer aqui vão te dar de experiência, contar as histórias dela, que são histórias como a sua, com certeza. Então, a gente conhece um monte de várias pessoas que começaram do zero, que tiveram todo um processo de aprendizado, um processo de sofrimento, um processo de muitos erros para poder chegar nos acertos. Então, é esse bate-papo aqui que eu topei vir com você aqui, exatamente a gente poder dizer assim, olha, cara, faz isso que eu já fiz e deu certo. Se tu for por esse lado aqui, vai dar errado, porque eu já fiz e já deu errado.
Então, esse é o caminho que a gente quer trabalhar aqui, trazer com todo carinho esse conteúdo para você, com todo carinho aqui, trazer convidados especiais que traga conteúdo, realmente conteúdo consistente. Como você falou aí, das diversas áreas que compõem uma empresa. A Mas gente, eu posso vamos trabalhar com uma plataforma de conteúdo Sim, empresarial, né? exatamente. Então, a gente trazer duas coisas que são essenciais, né? Que são como tratar pessoas e processos para atingir resultados. Legal. Então, os E às vezes, resultados a gente... às vezes, Pris, o cara, o processo é uma coisa simples, né? Para quem já passou por aquele momento, hoje a gente consegue fazer muitos processos, né, dentro da empresa de maneira até bem prática e lógica. Não é assim que se faz, tá, e dá certo. Mas para quem está iniciando, isso é uma dificuldade muito grande. O cara não Uhum, passou por aqui, por esse momento, e ele acha que se ele fizer daquela forma pode dar errado ou pode dar certo. Para ele é uma dúvida muito grande. uhum. Então, aprender com quem já passou por esses momentos, para quem já passou por essa dor, por essa dificuldade, é bem mais prático, né? Com certeza. Isso é, sem dúvida, você sabe o aquele que faz, não só aquele que sabe. Então, existe uma situação por isso que eu gosto de contribuir com as pessoas e devolver o conhecimento. Que eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. Já aprendeu, devolve. Isso aí o universo vai te trazer de volta. E tem gente que ele tem, sabe aquele peixe que a gente tem aqui na nossa região que chama peixe cabeça gorda? Então tem pessoas que eles também têm o cérebro gordo, que é o cara que estuda muito, sabe muito, mas ele não divide isso com ninguém Uhum. e ele também não faz nada. Então ele não vai sair do patamar que ele está, porque é o conhecimento somado a ações. Então sabe aquele que faz, não é aquele que só sabe. Isso é fundamental. E principalmente, se você tiver que aprender, aprenda com os erros dos outros. Porque quando a gente aprende com nossos erros, como eu falei ainda há pouco, dói muito, perde dinheiro e perde tempo. Que tempo Legal. é vida, meu amigo. Tempo é vida. Tem gente que diz tempo é dinheiro. Na verdade, tempo é vida. Porque quanto tempo você acha que você gastou enfim, às vezes gastando com tempos à toa, Netflix, entre outras situações. Nada contra a pessoa que vai lá assistir uma série, mas tem gente que passa uma maratona de 12 horas, 2 dias fazendo aquilo. Então, quanto tempo tu perdeu da tua vida? O Tu deixou, empreendedor ele tem que ter uma visão um pouco diferente em relação, né, a essas principalmente, questões. é um quadrante interessante, vamos lá, já conteúdo, né? Um quadrante interessante, tu saber aquilo que é urgente e que é importante, e aquilo que é importante é urgente. E aquilo que nem é importante nem é urgente. E tu sabia que a metade das nossas ações dentro da empresa, ou qualquer uma outras coisas, a gente perde com coisas que nem é urgente, nem é importante. Rede social é uma dessas, verificar e-mails é uma dessa. Então, se a gente trabalhar por bloco, né? Eu já estou dando aqui uma dica de como eu faço. Olha, pessoal, já é a primeira dica. Pira já passou por isso, eu já passei por isso, e a gente vai dar a primeira dica aqui do programa, tá? Dessa nova etapa aqui da Vox Mais, tá? Maravilha. Primeira dica, Né? Pires. Essa é uma dica que eu te dou sobre otimização do tempo. Então, por exemplo, você trabalha por bloco. Tira um tempo em qual tu vai responder, por exemplo, o WhatsApp que tu vai responder. Outra coisa, grupos de WhatsApp, deixa ele no silencioso. A não ser que seja um grupo da tua empresa que tu precisa dar retorno. Deixa no silencioso e não olha aquilo. Porque às vezes a gente coloca na tela do computador e aquilo ali, quando tu pensa que não, ele já tomou meia hora, 1 hora do teu tempo. Então, o nosso tempo ele é muito precioso em relação a isso. Então, o que realmente é urgente, né? Que for urgente e é importante, eu tenho que fazer agora. Aquilo que é importante, mas não é urgente, eu programo, eu agendo. Por quê? Porque tem coisas que não são. O que não é urgente e é importante? Planejamento. Né? É quando você faz um plano de ação, quando você senta para que você possa fazer algo que lá na frente vai te dar um resultado. Mas que naquele momento não é o tempo, você não está com tempo para parar para fazer aquilo. Mas você agenda para um determinado momento você fazer. E tem coisas que nem é urgente, que é urgente, mas que não depende de você, então delega. Entendeu? Que né, é urgente, mas não é tão importante que você faça. Então delega isso. Então é muito interessante dentro da liderança, e aí vamos para outras dicas aí sobre liderança, que eu sempre coloco delegar e conferir. Que tem gente que delarga, né? Ele delega, não, mas a minha equipe não faz, eu estou mandando e não acontece. Então, porque ele não sabe delegar. Então tem que saber delegar também. E saber delegar, e a gente já está no outro assunto, é quando você tem que ser específico no que você quer, você dá um tempo para que aquilo seja feito e depois você confere. Tá? De maneira bem prática, Pires, Prático. vamos simular uma situação aqui, ou de repente que tenha acontecido dentro da tua empresa, Aham. nessa questão de delegar e dar tempo para aquilo. Tá, você pode, por exemplo, se eu quero aqui uma tarefa específica que eu quero determinado relatório financeiro. Tá?
né? Tu precisa de um Se relatório eu chegar financeiro. para alguém e dizer assim, fulano, eu preciso de um relatório, né, semanal do nosso financeiro que a gente fez aqui para eu saber o que que a gente, como é que está esse relatório hoje de gastos e faturamento, versus faturamento. Vamos lá, que eu quero comparar quanto que entrou de caixa, quanto que saiu e que saiu. Então, um relatório específico. Se eu der só assim, eu quero aquele relatório, eu não disser quando eu chegar, fulano, aquele relatório que eu te pedi, dá para ser hoje? Poxa, chefe, você não falou que era urgente. Fulano, eu quero um relatório, né, onde eu possa ter, de preferência em gráficos, né, num dashboard lá, onde eu possa ver entradas e saídas, né, desta semana, e eu quero isso até às 16 horas, ou até às 17 horas. Tu consegue? Tu consigo, beleza. Então eu estou sendo específico. Estou dando prazo. E aí De tem uma qual... coisa, e aí, Pedro, tem uma coisa muito importante aí também que precisa, que se enquadra muito bem dentro, é a comunicação, né? Isso. É você Processo... saber se comunicar de forma correta, né? Exatamente. O processo de comunicação ele é fundamental dentro de uma empresa, para que o empresário possa ser, porque senão ele não é compreendido. Outra coisa que é interessante, já que você falou de comunicação, é você saber se a pessoa entendeu. Porque muitas vezes você delega, aí isso, tá, falando, agora repete para mim o que que nós vamos fazer. Vamos resumir? E aí, fala para mim. Aí ele te fala o que, aí tu vai entender se ele, aí tu vai saber se ele entendeu ou não. Porque muitas vezes ele pode ter compreendido, mas não compreendeu da forma como tu queres que ele faça. Entendi. Então tu não está sendo específico. Então é muito interessante que você seja muito específico no que você tem, você seja de prazos para isso e que você tenha os indicadores, que é como você vai colher aquilo de volta. Em formato de quê? De relatório, em formato de gráfico, em formato, enfim, um e-mail, WhatsApp, o que que tu queres de volta que ele te dê aquela informação. Senão o cara fica naquela questão, eu achei que ele tivesse entendido. Não, Então, mas eu pensei que você tivesse, nossa, né? essa parte do eu pensei, isso é um negócio que te traz. Mas eu pensei, mas se eu pensei, eu tenho vários, hoje a gente trabalha com vários gerentes. Né? Então, eu tenho essa preocupação e muitas vezes a gente fala, mas eu fiz o meu time, né? O meu pessoal que não fez, sim, mas não fez por quê? De quem é a culpa? Então, na hora que a gente assume um poder de liderança, um papel de liderança, você tem que entender que você passou para o outro lado, que é o que a gente chama da vidraça, né? Em Uhum. qual ali é fundamental que você assuma a responsabilidade, que isso é uma questão da autorresponsabilidade. As coisas não acontecem por acaso. A gente pode entender que não existe erros, tudo são resultados. Resultado, agora tem aquela questão. Como é que eu vou julgar isso? Eu vou julgar a pessoa em si ou o resultado que ela me deu? Olha, fulano, o que você fez aqui deu esse resultado aqui que foi errado, que nós não esperávamos isso aqui. Como é que conserta? Devolve. Uma outra coisa legal sobre liderança, já que a gente começou nesse assunto, eu gosto muito disso aí, é muitas vezes a forma como as pessoas levam problemas para você. Isso aqui, meu querido, é fundamental para quem está começando, que o tempo inteiro os colaboradores te levam problemas, mas eles levam para que tu dê a solução. Seu Jonas, e tal coisa aqui? Olha, roubaram não sei aonde, teve um erro de caixa não sei aonde, teve, enfim, qualquer coisa que ele coloca lá, a mercadoria foi entregue errada. Vamos pegar lá um mercado. Mercadoria foi entregue errada, por fulano de tal e tudo mais. Então ele vem que é para te dar a solução. Faz isso, isso, isso. Tá bom, eu vou fazer. Fulano, a primeira coisa que eu faço, eu devolvo para ele. Se for uma liderança, supervisor, alguma coisa assim. Tá, o que que você já fez? Como é que a gente resolve? De repente, essa solução poderia ter vindo ali sem Olha, ter que o olha o que problema. acontece. Na hora que eu digo assim, como é que você resolve? Né? Como é que você, do seu ponto de vista, como é que a gente resolve isso? Ah, vamos fazer assim, assim. Vai lá e faça. Ele sabe fazer. Só que ele tem que trazer o problema para ti. Aí tu te acarreta e tu anda com um monte de coisa nas costas, com aquela sensação de que tu tá muito ocupado, de que tu não tem tempo para ti, nem para tua família. Por quê? Porque tu carrega tudo para ti. E tem gente que ele tem essa necessidade de ser, como é que é o produto? A pessoa concentradora, né? Centralizador. É isso aí. É. Mas, Pires, isso é muito comum, principalmente no início das empresas, né? O empreendedor, ele não tem essa experiência, ele não tem esse know-how, ele não sabe como lidar com essas Uhum. situações, o que que ele acaba? Ele com medo da empresa dele fechar, acontecer algum problema, ele acaba, não, deixa que eu faço, porque só eu sei fazer do Então, jeito que tem que ser. E na realidade isso não não é, né? Ele existe. precisa. Então é justamente isso. Isso é uma dica que a gente já está dando aqui, Sim, mas também que a gente vai esmiuçar mais para frente, falar com um pouco certeza. mais detalhado sobre isso, trazer gente, né, para contribuir aqui também no bate-papo. Mas uma situação que parece não, ela é muito comum no início de cada empresa, mas ela precisa Às ser vezes, corrigida o mais breve possível, né? às vezes, Jonas, não é só no início. Às vezes a pessoa ela se torna dessa forma, ela acaba sendo um hábito dele concentrar as coisas porque ele tem que dar o ponto final. E às vezes ele diz assim, não, caixa eu que tenho que cuidar. Dinheiro eu que tenho que cuidar. Eu que tenho que fazer. Não.
Tu não precisa estar naquele caixa ali o tempo inteiro, porque enquanto tu, às vezes tá no caixa, o pessoal tá lá, vamos falar de um mercado. O povo tá lá atrás te roubando. Ou te passando. Então tu tem que ter processos de controle. Uhum. Não é você estar em cima do dinheiro. Bota uma pessoa para ficar ali e confere ele. Ou então bota alguém para conferir. Porque muitas vezes vai chegar um momento que tu cresce que tu não tem condições de tu estar conferindo. Então coloca alguém para conferir e tu confere ele. Pronto. É uma Resolveu. situação que resolve, né? Entendeu? Então tu vai botar alguém ali porque tu tá dando ali, tu tá mexendo, né? Como tu tá levando o lobo Você- para dentro das ovelhas, que é a questão do financeiro. Mas confia nas pessoas. Mas esteja preparado para quando as coisas, alguém te decepcionar. Mas confie nas pessoas, porque existem pessoas boas e elas é só você fazer a seleção de pessoas certas. Entendeu? Mas esteja preparado para quando acontecer algo, você saber como resolve. Entendi. Mas, Pires, a gente já vai, a gente tá, começou lá, não, a gente tá jogando conversa fora aqui Sim. determinados assuntos aqui na Que realidade, só né? é dicas importantes que eu É, tô vendo. você tocou num ponto aí bem interessante. Duas coisas que eu percebi. Você falou, o cara se preocupa com caixa, ele tá de olho na cifra ali, no dinheiro em si, Uhum. mas tem um controle lá dele, que se ele tiver um mercadinho, por exemplo, que de repente pode estar acontecendo alguma coisa lá, o cara levando um perfume, alguma É. coisa e Ou tal, mesmo uma entendeu? mercadoria que não está sendo bem controlada, ele não tem um Ó, sistema, que chega, e, aqui, se a e mercadoria foi entregue toda, que não foi foi entregue, ou então a comprada, mercadoria, às vezes, não é nem maldade do colaborador, mas a mercadoria está sendo tá vencida. tá vencendo ali no estoque Entendeu? e Aí ele não tem chega uma um, fiscalização e aí ele perdeu. É o controle das coisas. se Então, preocupa ali por isso que eu no falo, caixa a e empresa esquece são do. os resultados da empresa são processos e pessoas. Então, a gente vai dar dicas aqui de como você construir bons processos, né? E trazer gente para falar sobre isso, sobre a parte financeira, sobre os processos de contratação, sobre os processos de marketing, os processos de venda. Você ter um processo de venda bem elaborado, de como é que você vai fazer a coisa acontecer. E, obviamente, como cuidar das pessoas. Se Certo. você não tem, se você não cuida das pessoas, elas não vão te ajudar. Então você tem que ter gente no time. Uhum. E outra coisa muito interessante a gente colocar, muitas vezes a gente vê, eu tinha isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que era dizer assim, não, aqui nós somos uma família. Na nossa empresa nós somos uma família. Então a gente tem que começar a mudar esse conceito. Na verdade, nós somos um time. Porque uma família é muito difícil você demitir um irmão, você tirar alguém que tá junto de você ali. E quando você tem um time, você vai, aquele cara que começa a jogar contra, você É tira. substituída, né? É substituído. Então, o que que você tem? Um Na time. família não dá para Não dá. substituir. Não dá. Sabe aquela ovelha negra que você tem na família, né? Que Tem que sempre dá ficar com ela. uma amizade. Você não pode tirar aquelas pessoas. Você tem que lidar com aquilo, como é que você vai resolver dentro da tua família aquilo ali. Então, dentro da empresa, jogou contra, tira. Então, você pode até não concordar, no caso dos colaboradores, que estejam dentro de uma cultura. Mas você não pode jogar contra. E quando você entrou, existe uma coisa que eu chamo muito, que é o combinado. O que é o combinado? O combinado é o script job da pessoa. E muita gente aqui que tem pequenas empresas, às vezes até grandes empresas, eu já encontrei, empresas grandes que faturam milhões, que não tem o script job dos seus funcionários. Não, aqui a gente, como é que tu faz? Não, aqui o pessoal sabe o que tem que ser feito, a gente diz para ele o que é que ele fazer, só que as coisas entram aqui, isso aqui, não tem escrito. Então esse é um manualzinho que a gente tem que ter lá das funções que aquele colaborador, olha, fulano, a função é essa. Tu vai Por isso que os desenvolver 10 mandamentos estão é, escritos na pedra, né? você vai fazer isso aqui, você vai ganhar isso. Esse é o nosso combinado? No dia que o caboclo começa a dar errado, olha, você lembra do nosso combinado? Então tem que ter um onboard do cara. Tem a entrada dele na empresa. Uhum. Então a gente coloca, vai aprendendo aí, vai fazendo aí com o pessoal aí que depois vai estar certo. Não vai. Tudo daqui a pouco tá bagunçado. Agora é interessante que eu quero também te colocar aqui sobre aquela questão da gente crescer e arrumar a casa. Uhum. Não dá para muitas vezes o teu mercadinho que eu vou organizar para ficar, tu vai engessar a tua empresa. Se for começar quando tiver tudo perfeito, não vai Nunca vai começar. começar. Então você tem que começar, tu começa, De qualquer aí jeito, desorganiza, tu começa, cresce. Começou a crescer, desorganiza. Aí tu vai lá e organiza. Cresce mais, organiza. Esse dia mesmo eu estava conversando com um rapaz que ele tem 3 unidades. A gente tá negociando aí uma possibilidade dele mudar a bandeira dele, que é a bandeira branca, né? Ou seja, a marca dele, para a marca nossa. A gente está conversando sobre isso. E aí ele falando sobre algumas situações, e aí ele dizendo que ele está crescendo, que ele não sabe o que ele faz, ele disse que ele é o gerente, ele contrata, ele tem 3. Então, 3 unidades, ele já deve ter um time de pelo menos umas 18, 20 pessoas. Ele precisa de pelo menos um supervisor que pudesse ajudar ele. Então, ele não tem ninguém, minha mulher me largou, foi fazer... Largou que eu digo assim, foi fazer outra coisa, outra né? Foi coisa, né? fazer Outro negócio. odonto, quer ir para outro ramo. E aí eu disse, você sabia que você pode ter pelo menos alguém no teu financeiro, mas no meu financeiro, seu Pires, como é que é? Não pode, eu não me vejo outra pessoa cuidando do dinheiro.
Aí se você pode colocar alguém que vai lá no teu sistema, que vai deixar as continhas todas programadas para serem pagas, você entra com a senha e você vai lá e autoriza. E existe isso. Ou seja, uma coisa simples que toda empresa, todo empresário hoje que trabalha dentro do... Enfim, os bancos aí que tem um pouco de conhecimento sabe, Uhum. mas que nem todo pequeno empresário, pequeno empreendedor sabe disso. O cara fica amarrado e não cresce, né? Já, Pisa, tu amarra em você. você falando, a gente comentou também ainda há pouco de cuidar, né, do colaborador ali e tal. E, mas antes desse cuidar, a gente precisa trazer pessoas para dentro da empresa. Então, tem uma galera que diz assim, você deve demorar para contratar e muito rápido para substituir, Demitir. né, para demitir. Esse processo de seleção, esse processo de ter esse cuidado, uma metodologia, um método para trazer pessoas para dentro da empresa, ele precisa ser muito bem rigoroso também, né? Porque Precisa. se não contrata de qualquer forma, traz pessoas às vezes que não tem ainda aquela, não é que a pessoa seja errada, às vezes Uhum. traz aquela pessoa inadequada para aquela função e vai dar errado. Com pouco tempo vai ter que tirar. É. Foi uma contratação errada, o cara ficou ali muito tempo num processo que não deu em nada. Vou te dar uma dica muito interessante. Você que é empreendedor, você que já empreende, que quer empreender, né, que tem um pequeno negócio, ou mesmo até grande. Sabe qual é a maioria dos erros das pessoas que vão contratar? Seja ele o dono, seja ele uma pessoa que contrata. Se ela não tiver um feeling nessa questão de critérios, ela vai acabar contratando pessoas igual a elas. Sabia disso? Então ela, não, rapaz, esse cara, na hora da entrevista, esse rapaz parece comigo. Essa pessoa é muito igual a eu. Aí ele vê a história dele, que ele veio lá de baixo, que ele ralou muito, que ele fez de tudo para crescer, né? Que ele pegou e cometeu um monte de erros e tudo mais. Ele vê, pô, eu vejo nesse cara aqui um. Mas às vezes não é. Então ele contrata as pessoas parecidas com ele. Não é isso que o cargo requeria. Você tem que contratar pessoas que possam complementar você, que possam assumir papéis que você não tem condições de assumir quando você já é um líder, né? Quando você tem uma empresa um pouco mais encorpada. Às vezes, no momento, e eu quero também te colocar que você, quando você começa, que você é o financeiro, que você é o marketing, que você é vendas, né? Então, Que é quando tudo você normal, começa, isso aí é tá normal muito realmente. pequenininho, você é todos os setores, mas esses setores existem na empresa, entendeu? Então, você tem que saber como organizar isso. Então, é algo fundamental. Então, na hora que você cresce um pouquinho, que vai precisar contratar, tá, eu vou contratar essa pessoa para me complementar. Não que ela seja igual a eu. Senão, Por isso que as sociedades... se a gente trouxesse Pires para um time de futebol, o cara foi o goleiro e ele vai contratar mais 11, 10 goleiros? Não existe. Tem que, por isso, exatamente, você falou muito, muito preciso. Dentro de um time, nós temos talentos diferentes. E cada um tem uma posição. Então, isso dentro da empresa é igual. Nós temos, cada um tem um posicionamento, tem que ter um talento que vá somar com o teu objetivo da E empresa. o ideal é que o teu... empreendedor seja o técnico, né? Claro, esse é o ideal. Que quanto mais gente você conseguir liderar, mais a tua empresa cresce, mais você vai crescer, mais você vai ter dinheiro e mais liberdade. Quanto mais tu conseguir desenvolver tua liderança, trazer pessoas chaves para dentro do teu grupo, isso vai fazer com que você tenha essa liberdade de crescimento. Você não tem a empresa que precisa de ti. Ah, mas aí eu vou... Tem gente que tem isso. Não, se eu não estiver lá dentro, as coisas não mandam. Então você é um Eu não péssimo líder. posso viajar. Se eu viajar, a empresa Exatamente. Você para. é um péssimo líder. Eu dou um exemplo, quando eu coloco isso aí, é porque é de prática minha. De prática minha, né? Posso colocar para vocês que existem unidades nossas, que a gente hoje tem 33 unidades. Dessas aí, 17 são franquias. Mas, dessas unidades em qual nós coordenamos, a gente já cresceu para ter 20 e poucas, só nossas. E eu tenho unidade nossa, das que nós temos poucas aí, que eu tô com anos que eu não vou lá. Tu já imaginou que se eu não tivesse lá alguém que tocasse? Como é que seria? Ou se eu tivesse que estar em todos os lugares. Então, pela quantidade de unidade que eu tenho, se eu passar uma semana em cada unidade, vai passar um ano. Olha só, não teria como, Para né? rodar todas. Entendeu? Isso a gente está Então, falando de uma região. Se fosse em outros estados, né? então, se eu tivesse outros estados, então tu pensa numa rede grande que tu tem. Então, tu Em tem que todos ter os estados do pessoas Brasil. chaves, pessoas que você contrata, pessoas que você. Agora você tem que ter controle disso. Processos que vão controlar o nível de faturamento, o nível de cliente, a padronização que tu tens. Tem todo um processo, toda uma situação que você tem que ter para a hora de ter esse crescimento. E aí a gente fala desse crescimento, aí não pode se falar em crescimento sem falar de cultura, né? Você colocou um Entendeu? ponto muito chave Cultura dentro da da empresa. empresa, Cara, nós já né? estamos aqui gastando já um monte de coisa, então fique ligado que a gente vai falar sobre pontos específicos de cada um desses. Então, um dia que a gente vai vir aqui só falar de cultura.
pega esse podcast aí, passa para os teus amigos, para aquele empreendedor que você vê que tem uma dificuldade, que é teu amigo, passa para ele que já tem muita coisa bacana acontecendo aqui Já. hoje. Então, vamos vir um dia aqui só falar só sobre cultura, porque é o ponto primordial da empresa. É o comportamento, é o que gera o comportamento. Então, quando você tem uma cultura muito bem definida, tu não consegue trazer gente ruim. Eu digo que tu não consegue porque por mais que as pessoas, elas têm uma máscara, que ela vai ali, passa pelo todo um processo, que tu contrata pelo comportamento técnico. Tu contrata pelo técnico, o que que a pessoa é, o que ela apresenta no currículo. Ela consegue se apresentar bem, ela treinou para isso, para vir aqui, te contar uma história e tudo mais. Só que a gente demite as pessoas por comportamento. Isso aí todo mundo que, né, desse mundo empresarial sabe disso. Então, contrato pelo conhecimento técnico e demito por comportamento. Por quê? E às vezes acontece porque a pessoa não se encaixa na tua cultura. Agora, quando você tem uma cultura consolidada na tua empresa, em qual as regras estão muito bem definidas, as pessoas elas não conseguem ficar. Elas pedem para sair, porque ela não se encaixa. Pra Ela é isso, fofoqueira, ela é a pessoa que vai jogar. Que não te falei, cara, tu pode até não concordar com as coisas, mas tu não pode jogar contra. Pede para sair porque não vai dar certo. Então essas pessoas pedem para sair quando você tem uma cultura muito bem definida dentro da sua empresa. As regras muito bem claras, muito bem do onboard, as funções bem definidas. Então tudo isso faz com que a empresa ela cresça. Então, a cultura de uma empresa é fundamental. Nós, inclusive, nós temos o manual de cultura, que é a minha esposa, a Simone, que está à frente desse projeto dentro da empresa. Então, a gente tem um manual muito bem definido das funções, com leis que a gente coloca, assim, que são regras, né, que a gente tem define, coisas que tem que com pontos da cultura que são negociáveis, né? Isso sim, aqui não se os nossos negocia. valores. Nós temos 5 valores dentro da empresa que isso aí nós não negociamos. Então, se eu não tiver, né, tu é um gerente, tu tem uma situação grave que tu tem que resolver ali. Então, vai lá nossos 5 valores. Vai de encontro isso aqui, vai, tá dentro? Tá, então faz. Se alguma desses elementos, dessa atitude que tens que tomar aqui não tá dentro da nossa cultura, daqueles valores que a gente coloca aqui, que a gente prega, se não tá dentro, então não vai fazer. Porque você tá errando. Então, Entendi. isso é um norte para a empresa, entendeu? Além da Uhum. missão, é um norte que a gente tem. Calma, que nós vamos te mostrar como Como é é que que você vai, faz? como é que você pode ser direcionado para criar. Se a tua empresa não tem uma cultura, nós vamos te falar Como é que sobre você isso também aqui no programa, tá? Isso. Então, como é que a gente constrói uma cultura? São comportamentos que têm que ser construídos. São negociações que você vai trazendo, pessoas que você vai colocando e definir as regras. Porque muitas vezes as coisas, mas eu pensei, mas você fez. Não, não tem regra. Então vai fazendo do jeito que cada um dá. É aquele time que é onde cada um joga para um lado, vai ganhar? Não vai. Não vai. Se o time cada um jogar por si, não passar a bola, não vai ter resultado. Pires, é tanta coisa pra gente falar, a gente vai e volta, mas esse bate-papo aqui eu tô adorando isso, cara. Uma Eu questão gosto, eu muito, gosto. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma muito questão legal. muito comum também é o cara misturar o salário dele com o É o salário da financeiro. empresa, o financeiro, Isso né? é. Aí o cara vai aqui no supermercado, ele vai lá, tá com o celular na mão da empresa, ele já paga a conta do supermercado com o celular, com a conta da Com o empresa, cartão da com o empresa, muitas cartão vezes. da Eu já vi camarada que empresa. tem um limite, não. O meu limite é de 100 mil. Mas é o limite da empresa, pô, não é teu. O cara tem que ter essa disciplina, né? Que Tem que ter, tem que ter. o capital da empresa, porque o primeiro princípio que eu vejo, Pedro, é que o empreendedor, ele é um funcionário da empresa Sim. dele. A questão é que ele montou aquela empresa. Tu não pode ser muito Mas ele, pesado, tu não pode ser, vamos dizer assim, se a despesa maior da empresa ser você. é, então ele precisa também ter o Plorabore, né? E viver com aquela margem e o lucro da empresa dele, para ele precisa investir. Até porque, olha, a pandemia veio, que a pandemia, na realidade, ela não quebrou a empresa, ela quebrou aquelas empresas que estavam meio Quebradas. balançando. As empresas quebradas, elas quebrou. Quem estava balançando ali, vivendo naquela. Quebrou. Mas quem Só tinha precisava de um aquela. empurrãozinho aí É, pra. já estava, não era pandemia, com pouco tempo, aquela empresa já ia parar, já ia sair do mercado com certeza. Então a pandemia veio e acelerou. Mas o cara que tem esse processo, que tem essa disciplina de organizar suas finanças, de ter uma gordura para os momentos difíceis, porque na empresa, Pires, né, a gente sabe disso, não é todo tempo que está bom. Tem os Sim. momentos difíceis. Aí você tem que recorrer muitas vezes a um caixa que tu tem ali de reserva É, para isso. Uma coisa que eu vejo muito, um erro muito grande da maioria dos empreendedores que eu conheço. Maioria, tá? Conheço muitos empreendedores que fazem, que tem essa prática, é misturar o caixa da empresa com o dele
E a gente vai trazer aqui um especialista aqui, a primeira coisa que ele bate é como é que tá o teu caixa pessoal e o teu caixa da empresa. Dividir isso aqui. Então, não, mas eu não gasto quase nada. Tá, então vamos fazer uma notinha? Toda vez que você pegar aqui R$ 10, a gente vai anotar aqui no papelzinho. Quando chegar no final, tu soma aquilo ali. Mas eu pego tudo isso? Então você não tirou um blá blá blá. E muitas vezes você tem uma empresa, o empresário rico e a empresa pobre. O que é o empresário rico e a empresa pobre? Pobre, ele tem uma caminhonete, ele pega dinheiro da empresa, ele compra um terreno, está imobilizando um monte de coisa. Então, na hora que ele precisa devolver, os terrenos que ele vai vender, ou ele vende por metade do preço para poder salvar a empresa, ou aquilo ali ele não consegue vender e ele acaba quebrando, porque ele tem um problema de liquidez. Ele pegou todo o dinheiro dele e aplicou. É que nem às vezes ele comprar errado o estoque. Tá? Então, quando você compra errado, você comprou muita mercadoria, às vezes aquilo ali é capital. Tua empresa não está com problema de capital, tu está com problema de liquidez. Porque você não tem dinheiro para pagar o Se o fornecedor cara naquele precisa momento, tá tudo no estoque. se daqui a 3 dias ele vai precisar de um determinado valor, ele não vai, ele tem um terreno, mas ele não consegue vender o terreno em 3 dias, Sim, né? Ele vai levar anos para vender aquele terreno às vezes. Ou quando não, ele vai liquidar, precisa do dinheiro é urgente, ele vai vender pela metade do que ele pela metade do comprou. valor. Entendeu? Então, essa é uma coisa também que o empreendedor tem que. Conheço muita gente também que faz isso. Mobilizar dinheiro não é uma estratégia legal. Ou então ele mal começa uma empresa, ele já quer ser que nem o outro que é concorrente dele, que já tem uma lancha, já tem uma caminhonete, ele já quer continuar a história daquele, ser igual àquele outro. Você tem a sua história, você tem o seu ritmo, as suas escadas, os seus degraus a serem construídos. Não quero É, dizer que a pessoa começa com 6 meses, com um ano, ela não tenha condições de já colher um bem, porque às vezes tu acelera a tua empresa de forma organizada, da forma que tu tem ali um time, que tu vai lá e produz, que tu pode ter um crescimento 3, 4, 5 vezes maior do que o teu concorrente que está ali há anos e não consegue sair daquela portinha. é Mas verdade. isso é uma coisa que eu aprendi no marketing, que eu também sou especialista em marketing, meu professor dizia isso. Se você abre um negócio, daqui a 5 anos, está com a mesma portinha, o mercado vai te engolir. Vai, com certeza, Entendeu? isso aí. Então tem isso. Então tem gente que ele sai, ele acelera, é um vendedor, sabe, aquele vendedor forte que vai lá, que acredita, que coloca energia. Uma das coisas que eu falo, Jonas, é energia. O quanto de energia eu coloco num determinado negócio, numa tarefa, numa estratégia. Eu tiro isso pelas unidades que eu tenho e eu fico comparando os resultados. A gente vai lançar uma determinada campanha, claro que como a gente tem lugares diferentes, as pessoas se comportam, porque o marketing ele é ação e reação. Eu faço uma ação e eu espero a reação das pessoas. Isso é marketing. E aí, você tem uma estratégia que você utiliza, e umas unidades gira legal, outras não. Tá, mas é a sociedade? Não. É a energia que aquele gerente deixou de colocar naquela ação, na forma de executar. Ele pulou processos, pulou etapas. Aí não dá certo. Cris, o empreendedor, quando ele tem sucesso, quando ele depois de um tempo ele aprende mesmo, qualquer coisa que ele monta dá sucesso, né? Tanto Sim. faz no supermercado, uma panificadora, os ramos para ele não vão interessar muito, né? Porque o que vai interessar para ele realmente é a visão empreendedora, saber contratar, saber fazer processos, essa coisa toda, né? Chega um nível que você, é que nem tu tá colocando. Se eu quebrar hoje, eu já sei como fazer. Então eu não vou passar todo esse processo que eu passei de toda uma vida para chegar onde eu estou. Entendeu? Vai que acontece uma coisa ali, enfim, Deus defende isso aí. Mas porque a gente sabe o que tem que ser feito. Uhum. Tu já sabe quais são como é que tu age dentro de uma empresa. E isso eu tô falando de qualquer negócio. O meu negócio, que a gente tem, que é o meu ramo de educação, se eu utilizar as estratégias que a gente utiliza, eu posso utilizar ela para qualquer ramo. Mas tem que ser processos muito bem definidos, porque muitas vezes tu deixa. Sabe aquele marketing de esperança? Você que é Uhum. especialista em marketing, você sabe disso. O marketing de esperança é aquele que a gente abre. Tem gente que abre só a portinha e fica lá esperando. Esperando que os clientes passem, vejam e comprem. Enquanto que hoje, dentro desse mundo da tecnologia, o mundo das redes sociais, o mundo, enfim, é uma outra forma de comunicação com as pessoas. Pires, existe Então, uma antes a gente coisa botava, só para concluir, antes a gente colocava uma propaganda de TV e tal, gastava 5, 10 mil lá, era ligeiro, tu tinha um monte de gente. rápido, venda, Hoje né? não tem Não mais. tem, não existe mais isso. Mudou. Existe uma coisa no marketing, Pires, é o seguinte: a galera cria rede social, faz lá a sua conta, faz seu site. Quando tem a porta, o cara tem uma loja física, a pessoa pode passar na frente, olhar a loja, entrar e comprar. Ela tem essa possibilidade. Uhum. Na internet, não. É como se o cara estivesse numa ilha. Então ele coloca a empresa dele na internet, mas se ele não tiver uma estratégia de marketing,
para que essas pessoas consigam ver a marca dele, ver o produto e principalmente perceber a qualidade desses benefícios, ela não vai vender. Porque as pessoas vão chegar em outras lojas e a dele não vai ser vista na internet. Então não basta só estar na Não tem internet. atrativo, né? Exatamente. Precisa ter uma estratégia de marketing para venda na internet, E às né? vezes, Jonas, aí você está falando de internet, não adianta, às vezes, ah, não, não impulsionou. Pode colocar milhões. Não vai render, aquele post não vai girar. Então tem estratégia, inclusive, que você vai dar aqui, com certeza, para Com nosso espectador certeza, com aqui, que certeza. muitas vezes, quando você vai fazer uma campanha, é importante que você faça 3, 4, 5 posts diferentes. Qual desses aqui vai girar? É. Porque Precisa validar, né, cara? tem que validar. Uma coisa interessante é que nem outdoor. Eu gosto do outdoor e às vezes polui, tem um outdoor poluído. O outdoor tem que dar uma mensagem. Na rede social é igual, tu vai passando aqui, aí, opa, tu tem que ter interesse de olhar aquilo. Tu vai passando. Então as pessoas têm que olhar, opa, o que que é isso aqui? Aí tu para dar uma olhadinha. É Legal. isso que que é É. a sacada, que você, eu tenho certeza que o especialista em marketing aqui vai dar essas dicas maravilhosas. Como você pode fazer o seu mercado, a sua padaria, né, o seu pequeno negócio? Como é que eu posso ganhar dinheiro na internet, mesmo sem vender online? Eu posso fazer com que ele me traga aqui. Eu Como é que eu preciso posso encontrar um ter gestor leads? de, eu preciso contratar um gestor de tráfego se você tiver grana sim, mas não é necessário. É, Hoje qualquer empreendedor consegue fazer uma campanha pequena para ele dentro das possibilidades dele, ele consegue vencer. Vender, ele só precisa acertar na mensagem, né, e no público. isso. Como eu me comunico? Isso Cadê é meu bem. público? Como é a forma que eu coloco ali? É. Né? Pires, tem uma coisa também que a gente vai falar aqui que se fala muito, cara. A equipe precisa tá motivada, tem que motivar a equipe, motivar. Eu digo, olha, cuidado com a motivação. Porque se você motiva uma pessoa que está fazendo coisa errada, imagina um cara que está fazendo coisa errada dentro da empresa, você vai e motiva esse cara. Ele vai continuar fazendo mais errado ainda. E às vezes assim, a motivação, pelo que muitas pessoas falam dentro da empresa, é o motivo para fazer. Ó, motivação está dizendo, motivo para fazer uma ação. Uhum. Né? O motivo para fazer uma ação qualquer. A motivação ela é algo que dá um impulsionamento da pessoa, mas ela murcha. É naquele momento. Vamos pegar aqui a pessoa que ela tá acima do peso. Aí ela tá ali, não, agora eu vou fazer, tá numa academia, não sei o que e tal, tal, tal. Ela compra uma roupa nova e ela faz todo um preparo. Aí ela tá motivada. Só que ela vai lá e ela baixa. Então, existem duas coisas que fazem a gente ter motivo. Depois vou voltar sobre esse ponto aqui para falar sobre disciplina. Dois pontos específicos que faz a gente ter motivação. Uma é a necessidade, a outra é a paixão. A necessidade imagina uma pessoa que quando você vai entrar numa empresa para trabalhar, ela vai estar motivada para fazer o que ela faz muito bem feito, porque ela está em casa, alguém que ela está sustentando. Então, ela tem um motivo para fazer aquilo. E é encontrar o porquê das pessoas. Então, se você quer motivar o teu time, é encontrar qual é o porquê das Uhum. pessoas. Qual é o teu porquê? E olha interessante, que a capacidade de um líder de fazer com que... Olha só, liderança é isso, é você ter várias pessoas que têm motivos diferentes, trabalhar contigo por um motivo comum, que é fazer a tua empresa crescer e dar Isso é liderança, resultados. né? Isso é liderança. Então, como motivar essas pessoas é você achar os porquês dessas pessoas. E muitas vezes tem aqui uma dica que eu dou para você aqui. Tem empresário, tem líderes, porque existe diferença entre o líder e o dono, o empresário, tá? Depois a gente pode voltar um outro dia aqui só para falar sobre liderança e a gente desmistificar essa questão aí. O poder e a autoridade. Uhum. São Tem gente que coisas tem são distintas. poder, que ele é o dono, mas ele não tem autoridade. Uhum. Ele não consegue liderar as pessoas e influenciar as pessoas lá. Então, liderança é você influenciar as pessoas para que elas façam de bom grado aquilo que você quer, para chegar a um resultado que você deseja, que é o objetivo da tua empresa. Entendeu? Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar sobre a questão da motivação. Então, é achar o motivo das pessoas. Como eu coloquei, tem líderes que ele não conhece a realidade, a família, o fulano, o porquê dela. Eu Uhum. bato papo 10 minutos com meus colaboradores, porque eu faço questão de treinar pessoalmente a maioria dos meus liderados em relação às vendas. Eu cuido pessoalmente desse setor. Vendas é o coração da empresa. A gente não tocou sobre isso. É o coração da empresa. Se você não vende, sua empresa fecha. Tem que vender, tá? Mas a gente tem que entender. Se está vendendo. Isso é outra coisa. Tem empresa que ela não se preocupa porque ela não vende. Mas fecha. Uhum. Tem empresa que vai se preocupar porque vende muito. Tem que organizar. Entendeu? Então, quando eu estou dando treinamento de vendas para as pessoas, eu vou batendo papo com meu time ali. E naquele bate-papo eu saio dali eu conhecendo a vida da maioria. Com perguntas específicas que eu vou fazendo. Então, à medida que você conhece a vida,
a família, o porquê daquele colaborador, é muito mais fácil você motivar ele. Você colocar, fulano, e aquele seu projeto? E aquela sua moto que você quer comprar? Você não bateu sua meta, você não está batendo a sua meta, está longe de tu bater a tua meta. E aquele teu projeto? Tu tá lembrando ele que ele tem um objetivo. Uhum. E ele vai sair de casa muito mais motivado, pensando, porque ele não vai sair dali só hoje eu vou vender tanto. Não, hoje eu vou fazer tal coisa porque eu preciso ganhar X. E aí tu vai. O Giovanni é muito interessante nisso, ele é um cara que a gente quer trazer para cá, que ensinar a gente sobre isso. É tu dividir a tua meta em vários pedaços. Eu já vi o Giovanni falar sobre isso aqui, vários outros consultores. Tu pega uma meta do mês e tu divide ela por É. semana, aquela meta tu divide por dia e às vezes por hora. Fica ridículo a meta. Eu pego uma meta de matrícula do meu pessoal, a matrícula vamos pegar lá 60 matrículas no mês. Olha como é que fica ridículo. Aí eu conto 20 dias úteis. A semana, o mês tem 4 semanas. 4 semanas. Dicas aqui para você agora de vendas, né? De como é que a gente controla e como é que a gente comanda um time de vendas. Então, o mês tem 4 semanas. Cada semana tem 5 dias úteis. Eu não conto o sábado é o extra. Que a maioria das lojas fecha, né? Fecha o trabalho sábado até tarde e tal. Eu não conto o sábado para ter essa produção. Então, se eu tenho 60 dividido por 20, eu vou ter 3. 3 matrículas por dia. Às vezes eu tenho 2 vendedores. É uma matrícula e meia para cada um. Se eu for colocar em horas, tu vai passar ali 3 horas para cada O matrícula. cara vai fazer uma hora, uma matrícula de manhã Uma matrícula de e tarde. uma tarde. 4 horas para cada matrícula. É. Não é ridículo? Quando tu pensa dessa forma, por Preciso que eu não fazer uma consigo? matrícula de manhã, todo dia. Então, Se ele a fizer mesma coisa são as duas, vendas. ele dobrou a meta. Exato. Então, a mesma coisa são as vendas que você tem. Você tem uma meta para ser batida. Então, quanto que eu tenho que vender de manhã, quanto que eu tenho que vender à tarde? Quantos clientes eu tenho que prospectar para isso? Às vezes eu fico lá esperando de braços cruzados, e aí você vê vendedores, vamos falar sobre vendas, que tem ali, né, tu chega lá numa loja, tem um camarada ali que tem uma fila de pessoas esperando para ser atendida por ele. E tem um outro Misa, que eu chamo de pelejado, Misa, né, o Uhum. Misera, que ele tá ali de braços cruzados, ninguém vai lá com ele. Não tem cara boa, não tem carisma, não prospecta, não tem atitude. Então, aquela pessoa está no lugar errado, porque ela não muitas vezes ele não gosta de vender. Uhum. Tem uma coisa interessante sobre vendas que eu gosto de colocar, Jonas, que é muito interessante, que as pessoas falam assim, elas acham que a venda, a pessoa para ser vendedor, é quando ela não deu certo em nada, ela vai ser vendedor. O principal ponto de qualquer Tem gente que chega empresa é a para mim, seu venda, Pedro, né, me cara? arranja um emprego pro meu filho, tem 20 anos. Pode ser em qualquer coisa, até na venda. Olha a mentalidade que as pessoas têm sobre venda. Então, quando eu me apresento em qualquer lugar, a primeira coisa eu digo, antes de ser empresário, eu sou vendedor. Olha, se 90% do tempo do cara na empresa não tiver sobre venda, ele tá errado. 90% do tempo da pessoa tem que ser sobre venda. Porque venda é Exatamente. tudo. É tudo. Vendas é o coração da empresa. É. Se não existe venda, não existe a empresa, não existe o dono, não existe os colaboradores, não existe nada. Tem que girar. E o motor é a venda. E a outra coisa, eu coloco dentro da empresa só existe um setor. O setor de vendas. Vamos provar, Tudo é vamos venda. provar por quê? Porque tudo ali, tudo gira em função de uma coisa que é chamada satisfação do cliente. Eu vendi, eu fiz uma promessa. Eu prometi que vai entregar tal dia, tal horário, tal objeto, tal mercadoria. Então, se aquela mercadoria lá chegou errada para o cliente, alguém errou lá na hora de separar, esse cliente vai ficar insatisfeito. Chegou com avaria, vai ficar insatisfeito. Chegou fora do horário, então eu prometo, olha, seu João, eu não consigo te entregar isso amanhã. Eu consigo te entregar depois de amanhã essa mercadoria. E eu me esforço para entregar amanhã. Aí eu estou surpreendendo o cliente. Aí eu estou fazendo com que o cliente lembre de mim na hora que ele quiser comprar de novo. Hoje eu passei por isso. Na Conte aí. prática. A gente tinha uma mercadoria para chegar dia 25. Aham. Hoje é dia 12, 12. 11, né? 11. 11. Hoje é Hoje, só 11. dia 11, né? Hoje são 11. Era para chegar dia 25. Me surpreendeu, Então, né? Chegou então, antes. surpreender o Bem cliente é antes. isso. Exatamente. São coisas simples que fazem com que o cliente tenha satisfação. Tu não precisa gastar horrores de marketing para fazer. Né? Tá Exatamente. presente, cara, são coisas pequenas. A satisfação das pessoas, e isso também eu falo do cliente externo e do cliente interno. São coisas pequenas. Muitas vezes a gente pensa que salário é algo que as pessoas. Vamos falar sobre outra coisa aqui, sobre o banco emocional, né? Que é, Nosso banco emocional, que é o depósito emocional que a gente faz com as pessoas. Então, muitas vezes você pensa que pagar bem
é o que motiva as pessoas? Não, muitas vezes não. O que elas gostam, muitas vezes, é que as pessoas vão se sentir bem e não te deixar ficar contigo, é você dar para elas, principalmente, reconhecimento. É quando você reconhece, e aí é uma regra da liderança. Reconheça, elogie em público e repreenda em particular. Muitas vezes eu já vi, né, dono de empresa dando esporro no funcionário ali, né, ou o gerente fazendo isso. Então você está tirando ali, fazendo uma retirada emocional daquela pessoa. Você está perdendo ali credibilidade. Você está perdendo ali confiança. Essa é uma questão de como reter, né? Exato. Então, como é que Principalmente bons colaboradores, E né? eu Bons vejo muito, parceiros. muito empresário dizendo assim, mas eu não quero treinar. Por que que eu vou treinar meu colaborador? Para eu treinar para ele ir embora? Eu conheço muitos empresários que falam isso. Não, não Para vai que que eu vou embora. treinar o cara? Eu vou gastar, mandar o cara para São Paulo fazer um curso, fazer não sei mais o que, para ele ir embora? Se você não treinar, não fica pior? Você tem um cara mal É. treinado, E, que o, tem e, pouca e produtividade? tudo tem risco, né? O empreendedor é uma Sim. vida de risco, né? Só que você tem que treinar e você tem que ter planos de retenção. Isso. Que não necessariamente é você ter que pagar absurdos, você vai pagar daquilo que o mercado paga. Seja justo. Porque a liderança, mais um conceito, ser duro, firme, severo e justo. Outro dia eu vou vir aqui para contar por que isso. Isso. Olha, galera, hoje foi só Um um aperitivo. aperitivo. Um aperitivo. Compartilhe esse vídeo aí, leva essa informação para o máximo possível de pessoas, porque muita coisa boa vai acontecer aqui no canal. Toda semana a gente vai estar aqui com o Pires, batendo um papo, trazendo um convidado. Tudo isso para levar informação, né? Informação de pessoas que passaram por dificuldade, que passaram por dores e hoje conseguiram superar e a gente vai levar essa informação até para você, tá? Então aqui a Pires, gente está aqui só para o primeiro dia hoje. então a gente está aqui para trazer para você o norte que a sua empresa precisa, dar um direcionamento para você em coisas que você vai lá, manda para a gente aqui no direct, que me segue lá nas redes sociais lá, Pires Amazon, tá lá no Instagram. Manda um direct para nós lá e a gente coloca, olha, eu gostaria que vocês trabalhassem sobre tal assunto. Então, aprofunda aquele assunto tal. Vou dizer que a gente vai trazer aqui, né? Mas eu posso trazer na nossa experiência, daquilo que a gente já faz. Como eu falei para vocês, o que eu me comprometo neste canal aqui, com essa parceria que a gente está começando hoje, Jonas, é trazer coisas práticas do dia a dia, do que eu faço, que eu estou dizendo para vocês aqui. Faz isso que dá certo. A gente fez e fui lá e foi sucesso. Então, te convido a convidar, né, compartilhar com as pessoas esse vídeo, convida as pessoas lá, dá o teu like aí para que a gente possa, né, ter essa motivação de trazer esse conteúdo. Então, a gente vai trazer conteúdo de qualidade para você, conteúdos realmente que vão te ajudar a você dar o norte para sua empresa, a você organizar a sua empresa, a você ter melhores e excelentes resultados. Conta com a gente nesse sentido. Pires, obrigado pela parceria, um forte abraço, a gente vai seguir firme, ó. O norte para sua empresa passa por aqui. Forte Show. abraço, até a próxima.